Já vou agradecendo o Grupo SEB de Ribeirão Preto, o Grupo TAC de Comunicações, Pereira Alvim, Construtora Pereira Alvim de Ribeirão Preto, que dá um apoio cultural pra gente, e Sensorial Spa e a SG Acessórios Ateliê, tá? Olha aí, ó, o meu amigo Sérgio Turra Sobrante já tá entrando aí, Papo de Motoca, o Márcio, obrigado pelo prestígio. Já vou entrar aí com... Tô só aguardando o nosso colega nos chamar pra gente bater papo aí. Já já. Só tô aguardando aí. Estamos no ar, vocês podem assistir no cartão de visita Instagram, no portal cartãodevisita.com, entendeu? E no YouTube, assim que terminar a nossa conversa. Agradecer ao nosso convidado de nos prestigiar aqui, que é um cara muito ocupado. Vamos ver se a gente... Doutor, e aí? Grande, certo, uma satisfação estar com você, meu amigo. Eu que agradeço o teu prestígio aí de valorizar o nosso conteúdo aí, de a gente falar um pouquinho desse editorial institucional, o trabalho que vocês fazem aí por todo o Brasil. E o que nos permite, que o senhor conhece tecnicamente, é essa tecnologia, né, que está nos permitindo aí, está ajudando até vocês trabalharem. Ah, com certeza. A gente brinca que o normal da pandemia foi a onda de lives, né? Mas ela acho que trouxe bastante coisa boa pra gente também. Então, ó, deixa eu fazer dar uma prévia aqui, qualquer coisa o senhor me corrija, claro. Porque a questão de pronúncia aqui que é complicado, né? É Sérgio Bernardinetti, ou Bernardinetti? Bernardinetti, isso mesmo. Bernardinetti, juiz de direito titular da Vara Criminal do Fórum Regional de Piraquará, comarca da região metropolitana de Curitiba, professor de prática de processo penal da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. Aliás, o Paraná, nesses últimos anos, fez muito sucesso com a coragem aí do trabalho do judiciário aí, que virou polêmica até hoje, aí está uma polêmica. Verdade. Também diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação da AMB, que defende a classe Associação dos Magistrados Brasileiros, também da Associação dos Magistrados do Paraná, que é a AMAPAR, e juiz instrutor da Corregedoria Geral de Justiça e Processo Eletrônico. Bom, aí nós podemos falar, apesar da parte judiciária, né, da judicância e tudo mais, que o senhor tem uma certa habilidade tecnológica. Vamos começar por aí ou não? Manda. Então vamos lá, me conta primeiro como é que começou essa história, que eu sei que desde garoto o senhor gosta dessa área. O senhor imaginava que isso iria virar a maior área de comunicação do mundo, não? Pois olha, Zacarias, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? É uma grande honra estar aqui podendo conversar um pouquinho com você, ainda mais sabendo que já entrevistou outros colegas aí, gabarito superior, como nosso amigo, desembargador Brandão, nossa colega Érica Brandão de São Paulo, o Eduardo lá de Goiás e tantos outros colegas aí, gabarito infinitamente superior. Eu vou aqui tentar falar algumas pequenas palavrinhas para você e para, pelo menos, divertir. Eu acho que isso aqui... Tem um som cortando aí. Áudio. Tá me ouvindo agora? Pera aí, eu tô te ouvindo. Aparentemente tá ok para mim aqui. Pera aí, deixa eu trocar o meu aparelho. Vamos lá. Vamos ver agora. Pode falar, doutor, vamos ver. Tô te ouvindo melhor agora, aparentemente. Eu acho que é o... Acho que é o teu... É a tecnologia. É verdade. Então, vamos lá. Eu, desde a adolescência, comecei a lidar com computadores, né? Tive meu primeiro PC 486 DX266, isso lá em idos de 1994, né? Acho que a maioria de quem está assistindo aqui não era nascido. Mas e desde então, sem nunca ter visto um computador na vida, dali 3 ou 4 meses eu já estava trabalhando como técnico de informática, auxiliando primeiro conhecidos e depois trabalhando com isso mesmo desde os 14 anos. Né? Sempre tive ali bastante afinidade, sempre gostei muito.
E isso acabou, direto ou indiretamente, sempre sendo um fator muito presente na minha vida profissional e na vida pessoal também. De certo modo, foi um dos motivos que facilitou o meu ingresso em um grande escritório de advocacia de Curitiba, ainda durante a faculdade, pois eu me disponibilizei, eu demonstrei ter conhecimento e me coloquei à disposição do escritório para fazer uma página na internet que o escritório não possuía. Isso, de certo modo, me abriu uma porta que eu consegui adentrar e, mesmo dali, fato é que eu sustentei a minha vida financeira durante muitos anos, até os mais de 20 anos, trabalhando como técnico de informática, arrumando aí computadores Curitiba afora. E mesmo depois, no ingresso da magistratura, tendo que a maioria dos colegas magistrados não tem essa afinidade com a tecnologia, Não tem. domina ali aquele básico para usar o processo eletrônico, né? Mas nada além daquele básico. Então eu acabei me tornando um centro de apoio dos colegas aí, que eu sempre gosto de dizer, e é verdade, estou à disposição 24 horas, né? Meu WhatsApp toca toda hora, com alguma dificuldade. Eu virei sticker, figurinha do WhatsApp, porque eu sempre mando limpar o cache do navegador. Aí é uma figurinha com o meu rosto dizendo limpe o cache, né? Que é a orientação que eu mais faço. E então isso, de algum modo, sempre moveu ali a minha atuação na carreira como advogado, como magistrado, na minha vida pessoal, isso sempre esteve presente. E agora, na magistratura, tenho a oportunidade de participar de várias comissões, vários comitês. Hoje mesmo fui indicado para mais um, lá sob a presidência da desembargadora Ivana Brandão, de São Paulo, para a gente estar aí contribuindo com a melhoria da prestação jurisdicional, que é o nosso grande objetivo, e através da tecnologia. Deixa eu agradecer a doutora Érica, ela está dizendo que a Vossa Excelência é séria. Quero agradecer sempre, como sempre, quando eu vejo Fernando Resti, um grande jornalista, dirigiu um grupo de comunicação aqui no Brasil. Hoje ele está focado no América 24 Horas em Miami. Tem bastante gente aí que está prestigiando a nossa conversa aí. Doutor, me explica uma coisa. O senhor é o juiz titular do crime, mas me explica essa relação do direito militar, do processo penal militar. Qual foi a sua relação nessa história? Porque tem juiz militar e tem juiz, diria, normal, da área do magistrado normal, e tem um que é específico da área técnica militar. Explica qual é essa relação. Por que o senhor dá aula nessa disciplina? Eu acabei dando aula dessa matéria e hoje dou aula para a nossa Academia Policial, que é o equivalente à Academia do Barro Branco, São Paulo, né? É o Formação do Estado. Eu tive a honra e o privilégio de período no... Eu acho que acho que é o som aí. Aqui o teu áudio tá legal? Para mim tá ótimo. Será que é a internet? Porque aqui para mim tá. Eu tô vendo pipocar. Peraí. Pode falar, vamos ver. Para mim, aparentemente, tá ótimo aqui. Agora tá bom. Vamos nessa. Então, Zacarias, eu tive a oportunidade em 2019, pelo gratíssimo convite do grande amigo, colega magistrado, do Dr. Davi Pinto de Almeida, ser convidado para assumir o lugar dele na vara da auditoria da Justiça Militar Estadual do Paraná durante o período em que ele foi convocado para trabalhar na nossa corregedoria, onde, aliás, está até hoje e é um dos mais brilhantes magistrados aí do nosso estado. E caí de paraquedas lá, como acontece com a maioria, sem ter nenhum conhecimento da matéria. E, lógico, fui atrás, missão dada, missão paga, a gente cumpre, né? Fui atrás, estudei, me inteirei e me apaixonei pela matéria do tal do direito militar, porque me parece muito mais próximo do que o que eu acredito que fosse o ideal para a nossa justiça criminal como um todo. Tem gente reclamando do áudio aí, que tá pipocando o áudio. Acho que é aí, doutor. Pois é, deixa eu... eu tô no Wi-Fi aqui do fórum, aparentemente... pode ser... Eu tô no 4G, pode ser que seja o Wi-Fi do fórum, pode ser. Se continuar ruim, eu troco pro 4G aqui e a gente... Tô te vendo, eu vou te avisar. Ok. Aí eu tive esse contato com a matéria do direito militar, estudei muito, gostei muito, e comecei a dar aula da matéria. Tá pipocando. Vai ter que trocar.
4G agora. Vamos Ok. ver. Migrei para o 4G agora, vai? Vai. Tô te ouvindo. Vamos no 4G agora. O sinal aqui no fórum até que é bom. Então, eu acabei tendo esse contato daí com a disciplina, me apaixonei e passei a dar aula, né? Depois acabei saindo. Eu era tudo, estava com atuando nessa vara e acabei vindo aqui daí para a vara criminal de Piraquara, onde surgiu a oportunidade de ser titular, né? Eu desenvolvi muito apreço pela matéria, gosto bastante, e o direito há, há muito preconceito a respeito por desconhecimento, de uma justiça corporativista, mas não é. É um papel da justiça estadual. Peraí. Tá ruim. Deixa eu mudar o meu aqui agora. Vamos ver se o problema tá aqui, porque é estranho. Pode ser a minha transmissão. Peraí. Testar. Vamos ver agora aí. Tá me Para ouvindo mim está bem? ótimo, está perfeito. Vamos ver agora. Eu saí do quarto. Tá me Tá, ouvindo? estou ouvindo, perfeitamente. É, mas tá pipocando o áudio. Puxa Tá vida. pipocando. Será É, que é melhor, será que é melhor sair e entrar de novo? Não. a internet aqui está bem boa, aparentemente. Tá tudo. Engraçada. Vou ver E agora. Para mim aí? tá. Vai. Tá perfeito. Ah, eu tô no 4G, tá bom também aqui. Aqui não tá estranho. Uhum. Mas vamos lá. Coisa da internet. Então, é isso aí. Basicamente é isso. Eu estou aí agora, continuo lecionando na matéria, mas agora estou numa vara criminal comum, né? Como eu disse, a justiça enfrenta um pouco de preconceito dentro do corporativismo. Na verdade, é muito mais severa. Ela é muito mais cartesiana, muito mais objetiva, tem muito espaço para ativismos judiciais aí, né? Se o militar errou, ele é punido e não conversa mesmo. Então, isso eu pude constatar, e pude constatar também que as falhas são poucas. Dentro de uma corporação grande que nós temos aqui no Paraná, de 1.000 as falhas são muito poucas, e a grande maioria problemas de disciplinários, de dormir em serviço, uma recusa de obediência, nada de excepcional gravidade. Tem os casos graves, de então, Tá, o senhor tá me ouvindo bem, não? Eu não tô te ouvindo. Agora. O então, áudio é aí. Agora eu tô te ouvindo. é, Alguma coisa está errada. pois é, mas eu acho que eu estou O tô pessoal, usando o o celular pessoal que aqui, tá, parece. o pessoal que tá nos assistindo aí estão ouvindo ou não? Vamos ver. Vamos ver se alguém responde pra gente aí. Estão ouvindo bem. Fala um pouquinho, doutor. Vamos ver. Estão nos ouvindo bem aí? Estão nos É. ouvindo. A Tosse, que estava aí agora, é um dos policiais militares mais atuantes do nosso foro regional de Piraquara, vi que ele estava presente ali. Ó, tá dizendo que tá travando, ó. A minha voz, estão ouvindo bem ou só do doutor que tá pipocando lá? Vamos ver. Rico, o casal Rico entrou agora, que é de televisão, gourmet. Tá dizendo que tá ok. Você tá me ouvindo bem, Rico? O doutor vai falar, vamos ver se você está ouvindo bem. Ele dá um ok para mim. Fala, doutor. Fala, doutor. Doutor Sérgio, Estão pode falar. conseguindo me ouvir bem? Estão me vendo? Estão escutando? Está cortando? Como é que está? Vamos ver. A doutora Érica está dizendo que o doutor Sérgio está travando. Puxa vida, eu estou na conexão aqui, excelente. Doutor, quer sair e entrar de novo? Vou sair e entrar de novo, então vamos lá. Sai e entra. Sai que eu te chamo. Você me chama, eu coloco no ar.
Será que agora vai? Agora vai, será? Será que agora vai? Vamos tentar, voz de locutor, hein? Eu estou aqui com o doutor Sérgio Bernardinetti. Ele é juiz de direito titular da Vara Criminal do Fórum Regional de Piraquara, comarca região de metropolitana. É perto de Curitiba? Aí quantos quilômetros de Curitiba? Região metropolitana, 15 quilômetros, fica conurbado. É um núcleo urbano só. É um distrito? É uma cidade, é um município, mas a comarca abrange os municípios da região metropolitana. Então, os mesmos, os de Curitiba e das cidades satélites aqui, né? Como Paulista. Doutor, vamos falar um pouquinho da... O senhor estava falando da experiência como professor, o senhor é juiz criminal e tem uma experiência também em processo penal, professor do direito militar, processo penal militar. Então, vamos terminar esse raciocínio para a gente voltar depois. Vamos lá. O senhor estava explicando que foi emprestado aí no Barro Branco, aqui em São Paulo. Não, que eu dou aula aqui na nossa Academia Policial Militar do Guatupê, que é equivalente à do Barro Branco. De São Paulo. Faz ali o mesmo papel, né? Que é a academia onde são feitos os treinamentos dos policiais militares. As aulas e tudo mais, sejam os praças, oficiais e tudo mais, né? Então, eu até agora, recentemente, tive a grata satisfação de ser paraninfo da última turma do curso de aperfeiçoamento de oficiais, né? Para que eles, até o posto de capitão, possam alçar promoção para os postos mais, né, de major, tenente coronel e coronel. Até recebi hoje a placa de homenagem, foi muito bacana. Então, realmente é uma matéria que eu gosto bastante. Esse treinamento são militares que estão ingressando na carreira ou são militares que estão fazendo um nível superior na academia? Esse último curso específico que eu ministrei para eles foi para os oficiais, cujo curso de formação e ingresso na carreira de oficial já vale como curso superior. Então seria equivalente a uma pós-graduação, digamos assim, e é um passo indispensável para que eles possam ser promovidos para postos... Para chegar a major, tenente-coronel, coronel, é isso? Tá. Aí eu dei aula ali para 45 capitães, né? Hoje vários já foram promovidos a major, e daí eles estão agora com a porta aberta para os cargos superiores, né? Até tenente-coronel. Para que eles sejam coronéis, tem que fazer um outro curso, que é o curso superior de polícia, que é como se fosse uma segunda pós-graduação, talvez até um mestrado, e eu talvez esse ano vá dar aula para esse curso também. Piraquara, como é que é aí o teu trabalho? Como é que funciona aí? É como se tivesse uma cidade muito ligada a Curitiba, né, Paraná, apesar que a cultura aí é diferente, né? Aí você parece que, quando você vai para o Paraná, que você chega em Curitiba, parece que você está em outro país. Aqui é praticamente Curitiba, tanto que eu moro no centro de Curitiba, praticamente, e o deslocamento até aqui é 20, 25 minutos. Não é nada relevante, são 25 quilômetros, 22 quilômetros, 22 quilômetros, até o fórum, da minha casa até o fórum. E aqui nós temos, Piraquara tem... Piraquara, tá. Tem uma missão dura de ser o município onde geograficamente estão instaladas as principais penitenciárias do estado. Tem 4, 5 penitenciárias grandes aqui, e eu, como sou o único juiz de vara criminal aqui de Piraquara, acaba sobrando para mim tudo que envolve a criminalidade relativa a esses presídios, que abarcam grandes organizações criminosas e tudo mais, acaba sobrando aqui para mim, né? Então, infelizmente, nós temos aqui várias operações capitaneadas pelos GAECOS, pela Polícia Federal, tudo contra grandes organizações criminosas, processos dificílimos, complexos, que é o nosso maior desafio, né? Então, existe juiz e corregedor de presídio? Aí é o senhor que cuida também dessa área aí? Existe, só que a minha atribuição nessa seara é só quanto à cadeia pública de Piraquara, que é anexa à 6ª Delegacia de Polícia aqui de Piraquara, Polícia Civil. Quanto às penitenciárias, o juiz corregedor é o da Vara de Execuções Penais Única de Curitiba mesmo. Agora, essas questões de seguir a lei, o cara que mata a mãe sai pro Dia das Mães, o cara que mata o pai sai pro Dia dos Pais, o senhor sofre com isso ou não?
cidadão como qualquer outro, né? Coubesse a mim mudar a lei, ela seria bem diferente. Como magistrado, eu dou-lhe cumprimento, nem Claro. sempre satisfeito, né? Eu me lembro uma vez, durante o nosso curso de formação, nós tínhamos ali 6 meses, 1 ano de magistratura, eu e os meus colegas de concurso, e um desembargador que estava dando aula para a gente perguntou num ar de total informalidade, assim, e esperando uma resposta totalmente diferente. Ele perguntou, e vocês, diz-me, vocês alguma vez já decidiram contra o que vocês acreditam? Foi unânime, todos, sim, diariamente. Né? Aí ele ficou assustado e vários exemplos foram esses, né? Muitas vezes dizendo, olha, eu fui obrigado a conceder uma liberdade provisória, porque o sujeito tinha direito, é o que consta da lei, mas se dependesse de mim, exclusivamente, não seria o caso, né? Ou eu tive que dar uma pena mínima para um sujeito, porque é o que diz a lei, mas se fosse por mim, a pena dele seria mais alta, né? Tive que anular um contrato bancário, tive que deferir um usucapião, enfim, os nossos trabalhos do nosso dia a dia, muitas vezes a gente pensa, olha, eu acho que não é a solução talvez mais justa, mas é o que diz a lei. E a gente está atrelado aí a ela para bem e para mal. E aí a parte social pimba em cima do judiciário que solta os caras que não entendem muito bem que não entendem muito bem essa história, como funciona profissionalmente, tecnicamente e legalmente. Pois é, Zacarias, olha, se as pessoas soubessem como é, só soubessem, por exemplo, como é a nossa lei de execuções penais, eu acho que muitos fugiriam do país. Porque num país em que é tão difícil se descobrir quem cometeu um crime, é tão difícil processar, é tão difícil condenar, é tão difícil que esse processo acabe, né? Porque, vamos ser honestos, se o advogado for habilidoso, ele consegue eternizar o processo para sempre mesmo. O processo acaba quando o advogado cansa. Infelizmente, isso parece brincadeira, mas muitas vezes é verdade. O nosso sistema processual permite isso de uma forma muito ruim. Né? E ainda assim, se você conseguir que o processo acabe, aí se você conseguir localizar o réu depois que o processo acabou, dependendo da quantidade de condenação, se a pena for inferior a 8 anos, e se ele for um réu primário, ele não será preso, na maioria do país. Né? Em São Paulo, ainda as penitenciárias de regime semiaberto existem, e o sujeito vai ficar numa colônia penal, agroindustrial, alguma coisa assim, ainda que vá pela lei, tem o direito, eventualmente, de sair para trabalhar, alguma coisa assim. Aqui no Paraná isso praticamente não existe mais. Aqui, a pessoa condenada a até 8 anos de prisão, na grande maioria das vezes, vai sair de tornozeleira. E a pena dele vai ser ficar alguns poucos meses com uma tornozeleira, sabe? Isso, se você for pensar que o homicídio é um crime que a pena mínima é 6 anos, pode acontecer de um homicida ter como pena ficar com uma tornozeleira no pé, que vai sair dali algumas semanas, enquanto a família da vítima sofre ali a perda para sempre, né? E são vários exemplos. A nossa lei realmente precisa melhorar. Eu até costumo falar, Zacarias, que nós poderíamos reduzir todas as penas do nosso Código Penal a 1/3. 1/3. Dizer o seguinte, a pena máxima do homicídio é de 30 anos, pode mudar para 10. A pena mínima é 12 por homicídio qualificado, pode mudar para 4, mas que seja cumprida. Se a pena foi aplicada foi 4 anos, que sejam 4 anos de prisão, certo? Mas, infelizmente, não é a nossa realidade, por uma série de infinitos motivos. Há um compartilhamento, não vou chamar de culpas, mas de responsabilidade estatal, parte do legislativo, parte do executivo, parte do judiciário, parte da sociedade, todos nós temos nossa parcela de culpa. Todos. Não, eu não quero entrar em polêmica, porque o perfil da entrevista não é nem essa, também não cabe, mas eu preciso fazer um comentário. O que está acontecendo agora, entendeu? Então, assim, uma parte diz que o exemplo que o Supremo tem todo o direito e faz, eu acho que tem sentido, porque teve uma brecha, agora estão querendo blindar uma situação e o público, o povo, coloca esse pessoal que até hoje não se resolveu essa questão de deixar... Porque
é muito difícil para vocês, magistrados, por isso que eu entro muito nesse mérito de falar sobre vocês, de conversar com vocês, informalmente, até para ser mais reativo, porque eu vejo que vocês ficam vocês decidem a vida das pessoas e ficam numa curva de rio. É difícil, porque é obrigado a decidir. Não seria a vontade que vocês teriam, até para um clamor social ou para verdadeiro problema que surgiu, mas a lei impede que vocês pensem ou decidam diferente, entendeu? Sim. Sabe, Zacarias, a gente tem que enxergar uma realidade que, veja, e eu não digo isso como crítica, isso é apenas um fato, Claro. é uma realidade e é prevista pela nossa Constituição, né? E que é o seguinte, a magistratura de primeiro e segundo grau, somos nós juízes aqui no chão da fábrica, às vezes ofensivamente chamados de juízes de piso, né? É uma expressão bastante ofensiva, mas que a gente vê às vezes, e os desembargadores ali do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, né? Nós geralmente nós somos aprovados em concurso público de provas e títulos. No caso do tribunal, tem ali 20% que são nomeados da advocacia e do Ministério Público, né? Mas 80% são da magistratura. E temos uma formação mais voltada ao estrito cumprimento da lei, gostando dela ou não. Como eu lhe disse aqui, frequentemente decido contra o que me parece correto. Fiz isso hoje várias vezes, né? E fiz audiências hoje a tarde toda, várias delas. E assim, é a regra do jogo. As instâncias superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, têm um viés diferente. E isso não é um demérito, isso é uma realidade que é o que prevê a nossa Constituição. Eles têm um viés mais político. Não à toa são chamados de ministros, que é um nome similar ao dos ministros do Executivo. Embora muitos deles sejam oriundos da carreira da magistratura, pelo menos no Superior Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal só há 2 magistrados de carreira, que é o atual presidente, brilhantíssimo ministro Luiz Fux, e também a ministra Rosa Weber, que é oriunda da Justiça do Trabalho. A maioria são egressos de outras carreiras jurídicas. Pelo quinto. Não é nem quinto, no Superior Tribunal é 1/3. É 1/3 da magistratura estadual, 1/3 da magistratura federal e 1/3 de advocacia e Ministério Público Federal. Sendo que esses outros 2/3 primeiros que eu mencionei, frequentemente são preenchidos por magistrados que já haviam entrado pelo quinto. Então, na verdade, os de carreira no STJ são pouquíssimos, né? E no STF apenas 2. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas é uma realidade. E essas cortes, com essa composição, têm um viés de decidir mais político, né? Isso é bom? Isso é ruim? O que eu posso dizer é que isso é um fato, né? Porque vem da advocacia, né? Existe uma coisa meio de... Eu até acredito que essas brechas na lei, não sei nem se a ordem gostaria que mudasse as leis, até para que haja brecha jurídica. Não sei te dizer. É uma opinião que eu enxergo. Quem que tem interesse que as leis mudem? Não sei. As leis, existem boas leis, existem leis ruins. A nossa Constituição ela é majoritariamente boa, né? Tem ali grandes previsões. A nossa lei, se você for olhar o Código Penal, ele não é ruim. Se você olhar o Código de Processo Penal, ele não é ruim. Mas já a lei de execuções penais eu acho que poderia melhorar. Mas a nossa luta difícil é com a protelação mesmo, é com muitas vezes o exagero do exercício do direito de defesa. Vou citar um exemplo, pedindo perdão. A nossa Constituição prevê, aqui falando da justiça criminal principalmente, que todos têm o direito sagrado ao duplo grau de jurisdição. Muito bem, ou seja, ele tem direito a ser julgado por um juiz de primeiro grau, tem direito a ser julgado por um tribunal colegiado. Muito bem, isso me parece extremamente razoável. Só que a nossa lei prevê também uma infinidade de recursos. Tem um caso famoso aí da grande mídia, que eu não vou citar o nome, de um caso político bastante famoso, que a defesa dele manejou mais de 400 recursos.
Isso com base na lei. A defesa não inventou isso. A defesa não fez isso de chicanagem e tal. A defesa usou os direitos previstos em lei. Talvez tenham abusado, eu não sei. Mas a nossa lei permite esse tipo de coisa, né? Se você diz que... Se você tenta contar uma coisa dessa em qualquer país civilizado, ninguém acredita. Não acredita. Nós temos situações bizarras no nosso dia a dia que a gente conta para os colegas, eles acham absurdo, né? Eu já passei algumas vergonhas tentando falar sobre o nosso direito para colegas magistrados de outros países, que frequentemente nós temos acusados que vêm em audiência para serem ouvidos, a gente profere a sentença em audiência, porque é a regra, e a maioria, e muitos colegas fazem isso. Então, muito bem, o senhor está condenado e ele sai solto. Ele estava preso, mas sai solto da audiência ao ser condenado. Por quê? Porque, por exemplo, caso mais comum, violência doméstica. O sujeito estava preso numa prisão preventiva, porque gerava um risco para a vítima, para a esposa, companheira, namorada, enfim. E uma vez que ele foi condenado, as penas são baixíssimas. O advogado habilmente já diz, doutor, não quero recorrer. Pelo amor de Deus, estou extremamente satisfeito com esses 6 meses de pena. Aí, com isso, o regime inicial é o aberto, que significa nada, absolutamente nada, e o sujeito sai da sala de audiência andando pela porta da frente, de onde acabou de ser condenado. Então, assim, quando ele não estava condenado, era presumida a inocência dele, ele estava preso. Ele foi condenado, ele sai pela porta da frente. É difícil explicar isso, e deve ser porque não tem explicação mesmo. Doutora, o senhor tem feito audiência todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta, das 13 às 18 horas, em média de 6, 7, 8 por dia, todos os dias. Bom, a gente entende que o juiz, normalmente, ele tem um certo feeling, né? Até de observar o comportamento do paciente, como a gente diz, né? Ele já sabe dizer... Agora, essa habilidade que o senhor tem da tecnologia, né? Que, segundo no Paraná, me parece que desde 2014 já está funcionando, e processo em papel desde 2018 que já não está funcionando mais. Agora me explique, em tempos de pandemia, como é que funciona, como é que está sendo o andamento das audiências? E detalhe, que também queria que o senhor também confirmasse, que eu pergunto sempre, eu até perguntei para um desembargador, Dr. Jacob Valente, na última quinta-feira, como que as audiências estão andando, as decisões, as audiências estão andando muito mais rápido do que se fosse um dia normal, sem pandemia. Pois olha, Zacarias, aí nós temos um universo de respostas, eu vou tentar resumir. Vamos lá. Porque eu tenho um dos meus muitos defeitos, eu começo a falar e não paro mais, né? Mas é assim que eu gosto, eu também sou assim. A minha ex-assessora entrou aqui agora, a Karina La Justiça, que trabalhou com vocês lá na MB, ela está assistindo a gente. Um beijo para Karina. Então, vou tentar não parar de falar, tá? A gente, no Paraná, nós somos extremamente privilegiados nesse ponto. O nosso processo eletrônico começou a se tornar realidade já em 2007, e no ano de 2014 nós estávamos com todas as varas de primeiro grau de todo o Paraná já, ao menos com o início do processo eletrônico. As varas criminais foram por último, porque os vídeos são mais pesados, né, o das audiências. E desde 2018, o segundo grau, o tribunal também embarcou nessa. E hoje, desde o final de 2018, nós não temos mais papel em nenhuma das áreas da jurisdição no Paraná, da Justiça Estadual. Nós somos abençoados por isso, porque facilita demais o nosso trabalho, e do Ministério Público, e da advocacia, para as partes. Isso é realmente muito bom. No tocante à pandemia, eu tive uma sorte, de certo modo, Zacarias, porque quando eu tive lá na Justiça Militar, que eu mencionei para você, eu me deparei com esse problema. E a forma que eu resolvi o problema lá é a realidade que nós temos hoje. Então eu acabei trazendo, eu estava com a solução pronta, até fui procurado pela nossa corregedoria e tudo mais, e para saberem qual foi o milagre, e eu acabei colaborando aí para que a gente pudesse dar seguimento ao nosso trabalho. Na Justiça Militar, aqui no Paraná, é uma única vara para o estado inteiro. Então, se tem um problema envolvendo um policial militar do outro lado do estado, aqui estamos em Curitiba, lá em Foz do Iguaçu, por exemplo,
são 700 e poucos quilômetros. A regra é que eu requisitaria o comparecimento dos policiais aqui em Curitiba para serem ouvidos. Sempre foi a regra. E com isso, puxa, são centenas de quilômetros, se desloca, custa diária, custa passagem, custa pôr outro no lugar, às vezes deslocamento de viatura. É um custo para o Estado enorme, às vezes para dar um depoimento de 2 minutos. E houve uma série de outras circunstâncias que antes a gente usava o mecanismo da carta precatória, que é um pedido de colaboração para o juiz lá da outra comarca. Isso também foi extinto, passou-se a usar a videoconferência, só que as salas de videoconferência nos fóruns estavam sempre lotadas. Resumindo, o que eu resolvi fazer? Falei, olha, aqui nós somos uma vara militar, estamos um pouco diferentes, estamos um pouco afastados ali, né? Temos ali uma outra realidade. Então, por que não ouvir os nossos policiais nos próprios batalhões deles? Qualquer batalhão, qualquer companhia tem um computador com internet. Então, vão para lá. Falei com a Corregedoria da Polícia Militar, tudo mais, com o comando, eles foram super solícitos, aceitaram, e deu muito certo. E já num segundo momento, passamos à realidade que nós temos hoje, que foi de flexibilidade total da presença física. Advogados, promotores, testemunhas, réus. Chegamos a fazer audiências com 3 países simultâneos. Estávamos aqui no Brasil e com pessoas sendo ouvidas na Inglaterra e na Escócia. E os réus ainda do outro lado do estado. Então, assim, a tecnologia se mostrou, para aquela necessidade, crucial. Foi uma mudança gritante. Os processos mais do que quadruplicaram a velocidade, né? Para desespero dos promotores e advogados, né? Porque tiveram que também entrar no ritmo, mas sempre foram brilhantes e sempre ajudaram muito. E daí esse know-how que eu tinha absorvido lá, virou a realidade agora no período de pandemia. A gente retomou as audiências, eu aqui pelo menos a partir do mês de julho. Inicialmente nós trabalhávamos só com os processos envolvendo réus que estão presos. Porque é fácil. Nós conseguimos com as unidades penitenciárias que se aparelhassem com notebooks e tudo mais, até o tribunal doou bastante. E na hora da audiência, eu fazia lá da minha casa, lá no meu computador, o promotor da casa dele, o advogado da casa, do escritório dele, e o réu era colocado na frente de uma câmera lá na penitenciária. Né? Viabilizávamos os contatos, tudo perfeito. As testemunhas quase sempre policiais militares também usavam seus telefones celulares, tudo tranquilo. Mas aí vinha o X da questão. E os réus soltos? Porque a intimação é mais difícil. Como é que nós vamos localizá-los? E as testemunhas que são civis, que têm que ser intimados por mandado e tal, essas pessoas vão aparecer? Eles vão vir? Eles sendo chamados pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo diabo, aqui as nossas... Não, sabe? Eu soube de boato aqui de estagiário que foi atrás de testemunha até no Tinder. Fez Não, hoje a rede social é terrível. E assim, quando começou, eu pensei, gente, os réus não vão vir. Até porque, vamos ser francos, a maioria dos réus acaba sendo uma população bastante pobre que não tem, ou pelo menos eu assim pensava, um acesso fácil a um smartphone minimamente habilitado, que vá ter uma internet de boa qualidade, tem que ser ali pelo menos um 3G, meia bomba vai. Eu pensei, gente, essas audiências não vai sair nenhuma. Pois, Zacarias, eu vou lhe confessar, eu fiquei boquiaberto, porque o índice a quantidade de audiências frustradas que não saíam pela videoconferência foi menor do que no tempo das audiências presenciais. As partes davam um jeito, o réu dava um jeito. Tudo bem, ele sabe que se ele não comparecer, existe um risco eventual dele ser declarado rebelde, de eventualmente até ser decretada a prisão dele, mas o fato é que eles vieram e colaboraram, os advogados colaboraram, os réus colaboraram, todo mundo colaborou. E a coisa aconteceu. E essa realidade se tornou tão positiva que não existe mais como a gente abrir mão dessa audiência, no mínimo, mista, que é a realidade aqui na minha vara hoje. Eu franqueei por uma portaria, que seria um manual de instruções aqui da minha vara criminal. Está no artigo 185. Fala basicamente o seguinte: não importa onde vocês estão fisicamente. Você pode estar no Paraná, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na sua casa, no clube, não importa. Naquele dia e hora, apareça na tela. E tem funcionado maravilhosamente bem. E dá aso a casos. Se eu te contar, hoje eu tive um que foi de cair o queixo. E assim, acontecem as coisas mais absurdas. Virou rotina, por exemplo, a gente ouvir os policiais de dentro da viatura,
em movimento. A viatura está fazendo patrulhamento, o policial está no banco do carona, está no banco de trás, está com o celular. Foninho de ouvido, dizendo, sim, excelência, fui eu que prendi o réu, sim, ele estava com drogas, é isso, ok, tchau, obrigado. Você vê a comunicação como ela é rápida e facilita as coisas. E todo mundo se adaptou e se habituou e ficou sensacional. Por exemplo, o policial que está de folga, ele não precisa perder a folga dele inteiro, tomando um baita chá de cadeira aqui, esperando para ser ouvido. O policial de férias, a gente não ia conseguir ouvir. Mas ele está de férias, ele saca o celularzinho dele e comparece. O policial que está em missão, pessoas que estão fora, o advogado que às vezes está em outra cidade. Tudo funcionou bem demais. E está sendo para todos nós assim muito positivo. Sendo que eu continuo facultando o seguinte, a pessoa quer vir até aqui, o fórum está à disposição, a sala de audiência está aberta, eu estou aqui todos os dias e vai ser ouvido da forma tradicional, se quiser. E os casos mais bizarros, como eu te falei hoje, se eu te falar que é comum a gente interrogar réus foragidos. Sabia disso? Aí o cara, ele até põe a cara porque ele sabe que onde ele está, por exemplo, não vou ser preso, então eu vou dar satisfação para o juiz. Assim, eu poderia muito bem, e aí entra aquela coisa de você ter maturidade na magistratura. Né? Eu poderia muito bem falar o seguinte, olha, pela regra, artigo 367 do Código de Processo Penal, você foi intimado, não compareceu, tchau, revelia. Mas a gente sabe pela experiência que às vezes a regra, num primeiro momento parece clara, mas pode ter uma mudança de entendimento nos tribunais posteriores e entender que você errou. Né? Já temos casos famosos aí que eu não posso comentar. Mas eu sempre procuro preservar o processo livre de nulidades. Então, o que é menos provável de causar uma nulidade do processo e anular, eventualmente, uma sentença? Eu permitir que o réu, mesmo foragido, compareça, participe, seja interrogado, exerça a sua autodefesa, ou eu dizer, não, você está fora, você não pode. Por mais que a lei esteja do meu lado, pode ser que isso mude. Mas, assim, me traz algum prejuízo? Nenhum. E a defesa vai ser prestigiada, vai poder se exercer na sua máxima plenitude. E foi, por exemplo, o que aconteceu hoje. Numa audiência, um réu foragido, crimes gravíssimos ao extremo, né? Ele apareceu para a audiência e foi ouvido. E, enquanto ele era ouvido, eu estava mandando por WhatsApp um alerta para o pessoal da Polícia Militar aqui, para a agência local de inteligência, falando, olha, eu acho que ele está na casa dele, corram lá. Porque acabou de falar aqui, ó, eu tenho que mandar o réu, mandar compartilhar onde ele está. E você com a tecnologia já buscou. Pois é, aí nisso, ele já ficou sabendo durante o interrogatório que a polícia tinha batido na casa dos pais dele. E eu daí, terminando a oitiva dele, eu perguntei para ele, escuta, você não quer se entregar? Né? Falei, olha, eu te garanto, eu aqui pessoalmente, eu te garanto a tua total integridade física, ninguém vai te agredir, ninguém vai te bater, não vai ter imprensa, ninguém vai te humilhar, era um crime de natureza sexual, então muito grave. Ele estava com medo de morrer mesmo. Né? Então eu falei, eu te garanto. O advogado junto falou, olha, eu vou conversar com ele, o advogado também extremamente leal, trouxe ele aqui até o fórum, depois da audiência. Ele veio aqui, eu cumpri a minha promessa, chamei o pessoal da Polícia Militar da minha extrema confiança, como são todos aqui, liguei para a delegacia e falei, olha, é uma situação especial, eu me comprometi com a minha palavra a garantir a segurança desse preso, então, por favor. E, você veja, né, graças à tecnologia, um sujeito que continuaria foragido, teria prejuízo para sua própria defesa, poderia ter um prejuízo, causar uma anulação do processo, foi ouvido, exerceu sua defesa, confessou a prática do crime, entendeu por bem vir e se entregar voluntariamente, não sofreu nenhum tipo de lesão, nada, está aqui, já fizemos rapidinho audiência de custódia, já tudo, e está tudo resolvido. Tudo graças a essa super velocidade da tecnologia que nós temos hoje. Doutor Sérgio, o senhor que faz parte, até pela essa habilidade de comunicação que eu percebo, que isso aí é um patrimônio, eu vou te falar por quê depois. E também está envolvido nas associações que defendem a classe do juiz do Paraná e do Estado do Paraná e juiz do Brasil, da AMB, com essa habilidade, obviamente, o senhor
foi requisitado para dar uma mão nessa parte de tecnologia, né, ou não? Eu fico com aquilo que ninguém quer, né? Porque é uma área ingrata, uma área trabalhosa, espinhosa, onde estão grande parte das maiores críticas internas, assim, brigas entre os juízes e o próprio tribunal, exigindo melhorias, tudo mais, né? É uma das partes em que tem mais cobrança interna e eu fico ali no meio de campo, servindo de tradutor entre os técnicos que desenvolvem os sistemas e os magistrados, porque muitas vezes o técnico não entende a necessidade do magistrado, então eu falo para o técnico, olha, o problema é esse, você resolve desse jeito, né, porque eu consigo falar as duas línguas. E para o colega muitas vezes falo, olha, essa solução que você tá propondo, esse problema que você tem, não se resolve dessa forma, isso não é possível tecnicamente. Então não adianta você chorar, espernear, eu quero, não, isso não dá para fazer. Mas às vezes dá para fazer outras coisas que ele nem imagina e que vão ser muito melhores. E eu consigo, aos pouquinhos, ir ajudando nesse meio de campo. E isso é muito bom. Já tivemos melhorias no nosso processo eletrônico aqui do Paraná, muito grandes, graças, não querendo me autoelogiar, mas a minha participação e sempre ouvindo os colegas, levando as agruras e necessidades dos colegas ao nosso departamento de tecnologia, que sempre ouve a nossa associação, né, fala em nome da nossa Amapar, e eles sempre nos ouvem muito bem e nos ajudam em tudo que podem. Ô, doutor, vamos falar rapidinho. O senhor também tem uma especialidade e gosta de processo penal, criminologia, bandidolatria. Explica o que tecnicamente, bandido o senhor deve ver todo dia, mas me conta essa parte específica. Pois olha, isso aí seria um tema para algumas horas de conversa, né? Algumas várias, mas essa inversão de valores que nós vemos hoje, sabe, Zacarias? Você veja, ninguém defende, nenhum magistrado sério, nenhuma instituição séria defende o réu, o condenado deve ser torturado, deve ser maltratado, deve ser viciado de qualquer modo. Isso não existe. Nenhuma pessoa séria defende isso. Mas parece, Zacarias, muitas vezes haver muito mais preocupação apenas com a figura do acusado. Eu vejo, quem se preocupa com a polícia, estou vendo aqui, capitão Koinatsky, do nosso comando de operações especiais. O senhor também está... Aqui. O senhor também está envolvido nos juízes criminais, aí no fórum de juízes criminais, no Fonajuc, hein? A doutora Érica está me cobrando aqui, ó. A doutora Érica é minha assessora de imprensa, rapaz. Ela que me ajuda. Eu até brinco com a doutora, me dá uma mão aí, eu preciso desse conteúdo. E ela me dá maior força, isso que é bacana. Essa é outra super caveira que a Érica é alguém são colegas que a gente tem orgulho de chamar de colegas, né? Como estou vendo ela batendo palminha aqui, mas é você que merece palmas. E porque toda profissão tem bons e maus profissionais. Existem bons e maus juízes, bons e maus jornalistas, bons e maus advogados, promotores, enfim, toda profissão tem seus bons e maus. Tem dinossauro em tudo quanto é lugar. Mas o que a gente parece ter, e pelo menos a impressão que eu tenho, é que existe uma preocupação legislativa e uma preocupação até jurisprudencial também, muito focada só na figura do acusado. A gente não vê uma preocupação séria com o policial. Esse é totalmente escanteado, barbarizado e marginalizado e sempre presumida a sua inidoneidade, sendo que é o sujeito que está lá vestindo 20, 30 quilos de equipamento para tomar tiro, para que a gente possa ter o mínimo de liberdade para andar na rua ainda hoje. Né? E é um profissional extremamente marginalizado, extremamente vítima de muito preconceito em todo o mundo, infelizmente não só no Brasil. Né? Nós vemos a figura da vítima completamente esquecida. Né? Nós vemos políticas de tratamento com psicólogo, equipe multiprofissional, multidisciplinar, para acolher o condenado que acabou de ser flagrado, para ver o que aconteceu com ele e tal. E a vítima? Quem se lembra da vítima? Né? Infelizmente ninguém lembra. Ninguém se importa. Né? A vítima que foi estuprada, que foi morta, ninguém quer saber. Né? Morto não fala, morto não reclama. Vergonha. O roubado tem medo. E a esses ninguém parece
por eles ninguém parece olhar. Não cabe a mim fazer esse tipo de análise. A mim cabe aplicar a lei, como eu disse, gostando nela ou não. Para mim não importa o crime que cometeu, eu vou simplesmente aplicar a norma. Tem prova, condena, não tem, absolve. É caso de pena alta, é pena alta, é caso de pena baixa, é pena baixa. Mas eu sinto como cidadão que existe essa inversão de valores muito grave no nosso país, muitas vezes oriundas de gente que parece ter perdido a conexão com a realidade. Parece viver num mundo acadêmico de sonhos em que nós temos que buscar a ressocialização, nós temos que buscar o tratamento. O criminoso, na verdade, ele é uma vítima da sociedade, ele é um doente. Olha, talvez seja, mas o fato é que a sociedade precisa ser protegida dessa pessoa antes de mais nada. O direito penal é um ramo do direito público, como nós chamamos. E o principal dos princípios do direito público é a supremacia do direito público sobre o particular. É um princípio até bastante socialista, mas vamos deixar isso de lado. Isso é uma realidade, a gente não nega fatos, né? A gente pode, no máximo, discordar deles, mas é um fato. E, dentro desse princípio, o interesse público, a segurança pública, a segurança da sociedade, é evidente que deve ser superior aos direitos individuais daquele que abusou da sua própria liberdade, aquele que abusou dos seus direitos. Então, ele deve ter garantido o seu contraditório, a sua ampla defesa. Mas, meu amigo, como é que você explica para qualquer pessoa séria, pega um leigo, pega aí algum primo seu, algum parente seu que não seja da área jurídica, né? Como é que você explica para qualquer pessoa que alguém preso em flagrante é solto? Como é que você explica para qualquer pessoa que alguém que foi condenado pelo juiz continua solto? A verdade é que o nosso direito penal brasileiro começou uma ladeira abaixo, no mau sentido, de total destruição, a partir do dia 22 de novembro de 1973. Por que essa data? Né? Essa data é a lei, é a data de publicação. 1793, 792 de 73, me fugiu o número agora. O que diz essa lei? Bom, a gente hoje discute a tal da prisão em segunda instância, né? Sabe o que diz? Sabe o que fez essa lei? Até essa data, a prisão no Brasil era em primeira instância. Não era em segunda, muito menos em terceira, quarta, quinta, oitava. Até essa data, praticamente não existia a possibilidade do sujeito preso em flagrante responder o processo em liberdade. Nessa data não existia regime prisional aberto, tornozeleira. Você era condenado a 15 dias de prisão simples por uma contravenção penal de perturbação do sossego, você ia ficar 15 dias na cadeia. Sabe o que acontece? Você não ia cometer crime. Você ia ter medo de cometer crime. Claro. E hoje, a realidade que nós temos é totalmente diferente. O criminoso sai da sala de audiência sabendo que tem uma condenação alta, esse juiz é caneta pesada, levou lá 10 anos de reclusão. Daqui um ano ele está na rua. Você sabe daquela expressão que é, do chão não passa? É mais ou menos assim que eu enxergo no criminoso. Ele já passou por aquilo, então para ele passar de novo, ele já está acostumado. Então aquela expressão que a gente ouvia quando era moleque, do chão não passa, ele falou, não, do chão não passa, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei. É mais ou menos assim que funciona. E ele sabe que vai ficar pouco tempo. E assim, me desculpe, mas eu não acredito nessa, o que me parece, me peço desculpa, dessa falácia da ressocialização. E nem me parece que seja dever do Estado buscar recuperar uma pessoa que voluntariamente optou por cometer um crime. Aí alguém vai dizer, não, mas ele é uma vítima da sociedade, ele não teve outra oportunidade na vida. Muito bem, daí eu vou te fazer duas perguntas. Por que existem moradores de rua? O morador de rua é uma pessoa que passa por todo tipo de privação, sofrendo, passando fome e não está cometendo crime algum. Ele não devia estar cometendo crimes, pela sua lógica? Opa! Então calma lá. Então por que existem, não vou citar nomes, grandes empresários bilionários brasileiros
que estão presos, condenados pela prática de crimes gravíssimos. Gente que nasceu em berço de ouro, que estudou na Europa e comprovadamente, confessadamente cometeu crimes de extrema gravidade. Eu dou esse breve exemplo para dizer o seguinte: não me venha com essa de a pessoa é vítima da sociedade. A pessoa é vítima da sua própria conduta. Nós temos que parar de tentar transferir a nossa responsabilidade para os outros. Os outros, é isso aí. Também acho. Se eu cometi um crime, a culpa é minha. Não é do Estado que não me deu estudo, que não me deu trabalho. A culpa é minha. Né? E isso que nós temos que parar de fazer, de transferir a responsabilidade do criminoso para outras pessoas. A culpa não é da vítima, a culpa não é do Estado, a culpa não é da polícia, a culpa não é do juiz, a culpa é do criminoso. E ele tem que responder por isso. E, já que a ressocialização, me desculpe, eu acho que não deveria ser um motivo ou a existência da pena, se você vai ver os fins da pena, ele até doutrinariamente é mencionado isso, a pena tem que ser o seguinte: deixar aquela pessoa perigosa longe da sociedade o maior tempo possível, com base na lei, para que não cometa novos crimes. Porque eu, que pago meus impostos, e não são poucos, mereço ter a liberdade de viver numa cidade livre daquela pessoa. E é esse o tipo de direito penal que nós temos que buscar para o nosso país. Não essa bandidolatria que existe hoje, permitindo pela lei que o sujeito evite uma condenação por décadas, que o sujeito brigue até a prescrição, que o sujeito tenha penas ridículas por crimes gravíssimos e ainda saia rindo da nossa cara. Nós temos que evoluir muito, ou nós temos que involuir muito, nós temos que retornar ao dia 21 de novembro de 1973. Nós só precisamos voltar ao Código Penal que era antes dessa data e às leis penais que eram, lei de execuções penais que era antes dessa data. Aí eu lhe digo, sabe por que eu gosto tanto do direito penal militar? Porque os decretos-lei 1001 e 1002 de 1969, que são o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, praticamente não foram mudados até hoje. Então, eles são extremamente rigorosos, extremamente coerentes, e lá não tem essa de, eu quero a tornozeleira. Lá, meu amigo, na Justiça Militar, a paulada é grande. Quando o sujeito pisa na bola, felizmente são muito poucos, mas ali a consequência existe e é muito severa. Eu conheço bem a Justiça Militar, porque 20 e poucos anos de televisão na área institucional, sempre envolvimento. Eu até fui, agora em março do ano passado, fui condecorado na Justiça Militar. Tem uma condecoração do Exército Brasileiro por, há 15 anos atrás, estreitar o Exército Brasileiro com a comunicação. É uma coisa que eu bato sempre. Eu ia falar sobre a comunicação para encerrar. Tem gente aqui dizendo que o senhor é uma luz, fala com propriedade e tal. É bom de ouvir, porque é uma aula, na realidade, né? Isso é interessante. E eu falo o seguinte, não sei se você está lembrado, lá atrás, eu falei isso numa palestra, estava o ex-ministro José Eduardo Cardoso em Brasília, e o antigo doutor Leandro Daello, que até me deu entrevista no cartão de visita na TV, e eu comentei a questão da comunicação, que eu falava também, eu também lá atrás falava que a informática iria virar a maior comunicação e integração das pessoas, e ninguém acreditava. Estou falando coisa lá atrás, como eu comentei, que eu tive uma experiência de trabalho, inclusive, na época. E eu dizia o seguinte, que na faculdade nós tínhamos a turma do fundão, né? E a turma do fundão não ia na aula, né? Os caras ou iam, faziam bagunça, não tinha livro, colavam, aí a gente questionava, né? Se a gente, alguns CDFs e tal, falava, pô, mas como é que esses caras viravam, passavam de ano? E eu soube de grandes caras que viraram grandes profissionais. O que eu achava... Posso te interromper rapidamente? Claro, claro. A turma do fundão. Eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. As nossas salas de aula tinham 5 fileiras de carteira. Eu era o titular da última carteira da fileira do meio. Eu e todos os outros titulares das últimas cadeiras somos todos hoje juízes estaduais do Paraná. Todos. Você vê, parece hipocrisia, não é estranho, porque o que eu enxergava nisso? Vocês têm comunicação. O cara de comunicação voa. Ele voa profissionalmente. Se for
Então, é isso que eu falei na época. Eu até brinquei com o Zé, falei, Zé, tá vendo como é? Os caras tinham comunicação e viraram grandes profissionais. E vocês, por um acaso ou não, acabaram virando juízes. Olha que paradigma aí. É um paradigma. E fomos os únicos da nossa turma. Outros colegas têm outras carreiras brilhantíssimas. Temos aí grandes advogados da Lava Jato, até temos aí colegas do Ministério Público, procuradorias, tudo. Mas, curiosamente, é uma curiosidade. Juízes mesmo, somos só nós 5. Dá até medo. Aí. Doutor, ó, nós temos 1 hora de live. Foi uma pena que deu uma picotada, mas a gente vai como a gente diz, no tempo de Deus e no seu tempo, a gente vai retomar em algum momento. Eu queria que o senhor entregasse o seu cartão de visita para a gente encerrar. Olha, gente, o que eu posso dizer é o seguinte, nós temos a oportunidade no nosso país de construir um país melhor. Eu acabei de falar agora da transferência de responsabilidade. Não adianta a gente querer um país melhor e nós não sermos boas pessoas. Nós sonegarmos impostos, furarmos fila. Eu sei que isso é chavão, isso é clichê, mas isso é verdade. Não adianta você escolher um político na hora de votar que não é um bom profissional. Né? Não adianta você ser ruim em tudo que você faz, você ser medíocre, você ser ruim no seu trabalho, você fazer menos do que lhe é esperado. Eu só vou lá, bato meu cartão, eu faço o que preciso e vou embora. Por quê? Faça o seu melhor. É só disso que nós precisamos. Nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas condutas. Se eu hoje, graças a Deus, tenho o que para mim é um grande sucesso na minha vida, a carreira que eu exerço, a família maravilhosa que eu tenho, eu batalhei o meu máximo por isso. Eu estudei 4 anos, de 7 a 14 horas por dia, todos os dias, para poder chegar na magistratura paranaense. Eu mal vi o meu filho nascer. Na verdade, quando a minha esposa estava em trabalho de parto, eu não sabia, eu estava fazendo prova do concurso público da magistratura de Santa Catarina, em Florianópolis, a 300 e poucos quilômetros de Curitiba. E não passei. Frises. Então, gente, nós temos que dar o nosso melhor em tudo. Se você é um jornalista, seja o melhor jornalista. Se você é um cozinheiro, seja o melhor cozinheiro. Se você é motorista, seja o melhor motorista. Nós não temos mais espaço para gente mais ou menos. Nós não temos Faz o que tem que fazer o que gosta e fazer bem. É isso. Faça o que gosta e faça bem. E sempre haja com a moral. Faça o que é certo. Porque ter caráter é você fazer o que é certo quando ninguém está olhando. E para fechar, nunca espere reconhecimento. Nunca faça nada esperando ser reconhecido. É muito gratificante quando ele vem. Mas você tem que servir. Se há um sentido para a vida, para mim, é de servir aos outros. E nada me dá mais prazer como servidor público que sou, a satisfação de saber que eu estou me doando, estou doando meu tempo, estou doando meu esforço para fazer a vida de alguém um pouquinho melhor. E acho que se todo mundo fizesse um pouquinho disso, nós certamente vamos cada vez ter um país melhor, ter um mundo melhor para todos nós. Doutor, eu quero agradecer o seu prestígio, o seu tempo, que eu sei que é precioso. Eu quero agradecer os seus colegas, que eu sei que eles te amam, aí a gente percebe, a gente não tem que se preocupar com a audiência, porque a audiência vai ver, isso vai estar hospedado no cartãodevisita.com, vai estar hospedado no YouTube, vai estar hospedado no Instagram, e a gente vai voltar em algum outro momento, assim que o senhor, que a gente tiver uma brechinha, eu gostaria de ter o seu prestígio de novo, e essa comunicação que é inabalável, né? Isso é uma coisa muito importante no ser humano. Um dos colegas da citada turma do Fundão bateu palma aí, ó. Excelente colega do doutor Eduardo, lá de Cascavel, é um dos... Doutor Eduardo, Vossa Excelência colava na faculdade, hein? Tudo que ele colou, ele não esqueceu nunca mais. Excelente, um dos melhores. Diz a doutora Érica que excelência só no fórum. Mas não dá, né? Tem hora que não dá. Aí fala, Vossa Excelência colou, e o que Vossa Excelência colou não esqueceu nunca mais. Todos têm comunicação? Todos da fileira do Fundão têm comunicação? Todos? Olha, pior que... Não, você sabe que pior que mais barulhento, assim. Os demais são mais comedidos, são ali excelentes, maravilhosos profissionais,
mas acho que eles são mais na deles, assim, são mais retraídos, né? Eu que acabei tendo esse perfil aí de gostar mais de comunicação, gostar de falar, sempre gostei de falar em público, sempre gostei de dar aula, gosto de plateia, não sei se isso é um defeito, deve ser, porque eu gosto de falar, eu gosto de expor as minhas ideias. Isso geralmente me rende não elogios, me rende procedimentos disciplinares na corregedoria. Por esses motivos, falar demais, falar besteira, já colecionei alguns, né? Mas, infelizmente, procuro compensar esses meus defeitos com muito trabalho, tentando manter meu trabalho sempre em dia, sempre fazer da melhor qualidade possível, né? Já que falar besteira eu nem sempre consigo evitar. Você sabe que o importante, eu aprendi isso na área de comunicação, na área de comportamento. Eu acho que é importante a pessoa, na sua profissão. É difícil, as pessoas não gostam disso, literalmente, mas falar o que você não... Eu tenho que te falar o que você não quer ouvir. Eu já fui elogiado por isso. Falar o que você quer ouvir, qualquer um falará. Mas falar o que você não quer ouvir, tipo, eu vou falar o que você não quer ouvir para poder te ajudar profissionalmente, para poder me ajudar também. Essa é a realidade do comportamento em neurolinguística que nós gostamos de pessoas iguais a gente. Então tem que falar. Eu já tive elogios por causa disso. Tá vendo? Eu preciso de cara assim, ó, que fala o que eu não quero ouvir. Entendeu? E é muito difícil quem queira ouvir também. Esse é o maior problema. Também é difícil. É difícil. Doutor, muito obrigado. Estaremos hospedados. Quero agradecer sua elegância, sua simpatia. E eu quero que o senhor mande um abraço para o teu time aí da MB, do pessoal da Associação do Paraná, do Fonajuc, gloriosa aqui do Paraná. E essa turma terrível aí do Fundão. Amigos, a O que eu fui professor, né? E a turma do Fundão é a turma que sempre se dá bem, pelo menos na minha experiência, os colegas aí são todos maravilhosos. Não vai esquecer de trancar o fórum, hein, doutor? Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.